have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que não desistem, acima de tudo, de nós, né? Apesar das mentiras, da gente falar que a gente vai voltar antes do previsto, a gente sempre volta, a gente só não cumpre os prazos, mas hoje é um motivo muito bom, muito foda, porque a gente vai poder falar muito disso e ainda assistir os jogos aqui no Brasil de graça, e ainda trouxe uma super jogadora e comentarista pra me ajudar nesse podcast, porque como vocês sabem, a Drica tem uma carga horária de, 100 horas por semana, então segue difícil de conciliar na pós-temporada. Mas trouxe Nani. Nani, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, queria agradecer o convite aí e bora, né? Bora falar de WNBA, mas antes eu vou ter que aproveitar e falar de Campeonato Paulista Feminino de basquete, porque você tá jogando, eu tô fazendo os jogos do Corinthians, então acho que também vale a gente dar um panorama pro pessoal que tá ouvindo os episódios e avisar que todos os jogos estão televisionados, tanto na FPB quanto aí nas emissoras de cada time, né? Os jogos que Corinthians manda, por exemplo, é na Corinthians TV, e aí tem a minha vozinha. Mas, Nani, me conta um pouquinho aí da experiência no Paulista de 2025. Eu não jogava Paulista fazia um tempo, assim, todo ano nessa época eu vou jogar na Europa, ou vou jogar em algum lugar, ou às vezes tô machucada, mas foi uma surpresa boa, assim, ter que jogar Paulista esse ano. Os jogos são bem físicos, né? Tem que se acostumar. E eu tô no São José agora, a gente tá com um time muito novo, assim, a média de idade do time deve ser 24 anos. E é isso, eu sou uma das mais velhas do time, então tô tendo que Você com acostumar. 22 ajuda a dar uma Quem me diminuída. dera. Meu sonho ter 22. Massa, mas faz o convite então pro pessoal assistir o próximo jogo de vocês aí. Então o pessoal que tá acompanhando aí, a gente joga amanhã, inclusive, contra Santo André, em São José. Quem for de São José puder assistir. Quem não for, como a Agatha falou, vai passar no FPB TV. Exato, se fosse em Santo André eu ia, aqui do lado de casa. Mas quem for de Santo André assiste pelo YouTube. Isso. Bom, vamos falar de playoffs da WNBA então, porque muita coisa louca já aconteceu. A gente comentou até aqui no NBA das Minas antes de acabar, né, a temporada, e ainda muita coisa podia rolar, as posições mudaram bastante, uma reta final absurda, mas eu queria começar, inclusive, antes da gente falar dos confrontos diretos, nos prêmios da temporada, né? Porque agora que saíram todos, e alguns, inclusive, polêmicos, acho que a gente pode entrar nesse assunto. A começar pelo MVP, né? Acabou de sair o anúncio do prêmio, aconteceu ontem, e A.J. Wilson ganhou o MVP pela 4ª vez, é a primeira da história da WNBA a ganhar, entrou no hall seleto, assim, do basquete americano, né? Com poucos jogadores que também tem esse prêmio, o Michael Jordan, Bill Russell e por aí vai. E muita gente tava no bonde de Napheesa Collier, né, Nani? Era a grande rival nessa corrida, ela terminou a temporada com médias de 50, 40, 90. Foi apenas a segunda jogadora da história da W também a atingir isso. Mas muita gente reforçou o voto por conta da lesão, né? Qual que é o seu ponto de vista sobre essa questão do MVP? Eu acho que até o meio da temporada a gente tinha muito certo que a Napheesa tava fazendo uma temporada pra ser MVP, né? Com certeza, ia ser unânime pra mim ela ganhar até o meio da temporada. Aí teve a lesão dela. Que foi num jogo contra o Aces, inclusive, que o Lynx ganhou de Exatamente. 53 pontos, né? E muita gente culpa a treinadora do Lynx por deixar a Napheesa ali jogando num jogo que ela não precisava estar jogando, né? Mas acabou se machucando e a saída dela não foi um peso muito grande pro Lynx, né? Elas continuaram ganhando,
Então, acho que isso foi um pouco... Foi um argumento para quem acha que a A'ja merece mais. Por quê? Porque a A'ja... parece que o Aces é muito dependente dela, né? Eles estavam... Até essa derrota pro Lynx, que esse jogo parece que mudou tudo, né? O Aces ganhou vários jogos seguidos, estava 14-14, terminou 30-14, se eu não me engano. E tudo por conta da A'ja Wilson, né? A gente pensa, né? Porque ela meio que leva o Aces nas costas, o Aces depende muito dela. Então, quando a gente pensa em MVP, a gente pensa numa jogadora que faz tudo como ela. Então, acho que foi isso que contou, do meio da temporada pro final. Não sei o que você acha. Seu voto seria de quem? Pra gente já polemizar um pouco. Eu acho que o tá na ficha. Porque... não sei. Meu coração diz. Eu acho que ser eficiente também conta muito, assim, tipo, ela ter uma temporada de 50, 40, 90 é absurdo, assim. A última que fez isso foi a Helena Della Donne e ela foi na época que ela ganhou MVP. Então, acho que meu voto vai pra quem é mais eficiente, que é a Ana Ficha. E digo mais, né? A gente ainda vai falar dos outros prêmios, Nani, mas o time do Lynx foi o melhor time a temporada inteira, com a melhor defesa, com a melhor sexta jogadora, que é a que mais pontuou, pelo menos. E todos esses prêmios individuais caíram por terra, né? O Lynx não ganhou melhor treinadora, não ganhou MVP, foi dividir um prêmio de Defensive Player of the Year, que falaremos já já. Então, para além disso, acho que algumas pessoas ficaram com a sensação de que o Lynx, ele foi injustiçado, de certa maneira. Uma temporada tão boa e tão dominante, porque acho que esse é um dos pontos, talvez, porque eu votaria nesse caso em Napheesa Collier, né? É que esse Lynx foi bom do começo ao fim. E não importa se sem ela o time continuou vencendo, isso diz mais da qualidade do restante do time. Mas quando ela estava em quadra, ela sempre foi a protagonista, ela sempre foi o norte desse time e a jogadora que faz as coisas muito certo, a mentora desse time, a líder vocal, inclusive, né, das jogadoras mais jovens. Então, enfim, eu acho que quando a gente fala de MVP, a gente tem que premiar também a história da temporada, e eu acho que o Lynx, no fim das contas, foi pouco premiado por ter feito demais, assim, e com histórias que ocorreram no meio disso um pouco menores. É o caso da A'ja, né? É meio de temporada pra frente, em que o Aces dá um salto muito grande, muito por conta dela conseguir reentender seu jogo, né? Não sei nem se reentender, mas reaplicar de maneira vitoriosa na liga e conseguir levar esse Aces aí à segunda posição. Mas não ganhou A'ja Wilson 4 vezes, acho que também merecidíssimo, não é um demérito. Era de verdade uma decisão difícil de ser feita. Uhum. E me parecia, antes do resultado até, que a votação ia ficar mais apertada, Nani. Não sei pra Eu você. também achei. Eu fiquei surpresa, assim, com os votos, a maioria sendo pra A'ja, assim, a maioria mesmo, né? Esmagadora, né? É. Pois é, mas assim, correram por fora a Alyssa Thomas, que eu acho que também tá quase nesse mesmo espectro da A'ja, mas ela ainda não foi premiada por isso, da gente se acostumar com uma jogadora como ela fazendo o que ela faz, sendo que ninguém mais consegue, né? Foram médias de 16 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. É muita coisa para uma jogadora que ficou em terceiro lugar, né? Acho que também mostra um pouco do quanto a liga tá sendo nivelada por cima. As coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis mesmo. E aí, quarto lugar, a Alicia Gray, que impulsionou o Dream nessa campanha que é uma das melhores da história da franquia. E a Kelsey Mitchell, do Fever, que pra mim até ficaria em quarto lugar, porque abraçou o papel, né, de ser a franchise player pós-lesão da Caitlin Clark. E estão aí 1-0 no Aces, né? É. Por conta dela, inclusive. 34 pontos, né, se não me engano, agora eu não lembro certinho. Sim. Absurdo. Agora, já mantendo o prêmio no mesmo lugar, esse Co-Defensive Player of the Year foi pra A'ja Wilson e pra Alana Smith. Muita gente achava que a Alana venceria até com sobras. E aí mencionaram a própria Alicia Thomas, até a Brittany Sykes, e algumas outras jogadoras nesse sentido. Você concorda com essa divisão de prêmio? Olha, não.
Mas é uma discussão um pouco longa pra mim, assim, na minha cabeça, porque quando a gente olha os números da Asia, entra na mesma discussão, assim, de MVP, eu acho, como você falou do desempenho do time, né? Tipo, quando a gente olha o desempenho da Asia, os números, não tem como discutir que ela é defensora do ano absoluta, pelos números. Mas quando a gente olha a Lana Smith jogando e a gente que entende mais de basquete vê o papel dela na defesa do Lynx e como isso funcionou na temporada, ela também merece muito. Mas não daria Tipo, pra mim, eu acho que tem que ser uma só. Pra mim, tipo, eles tinham que votar de novo, sei lá, sabe? Aham. Votar de novo, ter um segundo turno. Algum voto tem um peso a mais, né? Sei lá. Sei lá, faz um segundo turno, sabe? Só pode votar nas duas agora. Aí vê, porque teve votos em outras jogadoras. Por exemplo, eu também achei uma pena a Gabi Williams não receber mais votos. Às vezes o pessoal fala que é porque ela é uma lateral, porque ela é uma ala. Não tão ala assim, ela é mais 4, às vezes, sei lá. Mas, tipo, pô, sei lá, eu daria pra uma só, mas na minha cabeça eu ainda não consigo colocar quem, sabe? Eu até faço uma comparação. Eu sempre gosto de comparar até com alguns personagens da NBA, porque tem muita gente que tá começando a assistir a W, e aí sempre pergunta, né, qual é o arquétipo dessa jogadora e tudo mais. Mas em comparações de time, eu acho que é muito uma discussão Shai e Jokic, né? O Jokic era a peça central do time do Nuggets, e obviamente as estatísticas dele são infladas. São infladas porque ele precisa tocar na bola o tempo inteiro. Então era o cara que tinha mais assistência, era o cara que tinha mais rebote, coloca muita pontuação e, obviamente, hoje a gente olha pra ele e fala, é o melhor jogador do mundo. Mas o Shai tinha uma narrativa atrás dele, né? Um time inteiro que ele liderou muito jovem e todas essas coisas. Então, se você pegar número cru, o Jokic vai vencer isso daí na NBA por 10 anos, enquanto ele estiver jogando. Mas acho que outras coisas são consideradas dentro desse aspecto que, por exemplo, deram um MVP pro Shai nesse sentido. Dessa vez aconteceu o contrário, pelo menos na W, né? De a jogadora com mais volume, e aí nesse caso a AJ Wilson realmente tem mais volume aqui, tem mais volume em alguns quesitos pra MVP, né? E acabou vencendo os dois. Empilhou títulos antes da final, né? Uhum. E Sixth Player of the Year ganhou Nas Hillman. Pra mim, inclusive, esse é o prêmio mais roubado que teve. Não sei se pra você. Porque pra mim é de Natisha Hidman. Ela foi Eu muito também. consistente, ela pontuou mais, saiu mais jogos do banco. Não sei, o que você achou? Também tem. Acho que hoje, esse ano, é o ano que os prêmios estão mais, assim, causando discussão, né? Só pra voltar rapidinho no Defensive Player, uma coisa que eu sempre lembro é que o Wembanyama, ele era favorito pra ganhar o Defensive Player, uma época aí. Ele não ganhou porque teve a lesão, eu acho. Mas Foi isso mesmo. uma grande discussão era essa, né? Que, como que ele vai ganhar se o Spurs não ganha um jogo, tá ligado? Tipo, não consegue ganhar um jogo. Então, o quanto será que isso conta, sabe? O quanto será que a defesa do jogador e colocar ele como um grande defensor conta quando o time dele tá bem ou mal, entendeu? Quanto que isso entra na conta. Então, acho que isso entra também esse ano na WNBA. Aí a defesa do Aces esteve ruim por vários momentos, né? A do Aces não passou por essa aprovação. Mas também, é que essa discussão é muito longa pra mim. É quase um paradoxo, né? Porque quando a gente olha, a Asia realmente tem que segurar muita barra da defesa do Aces. Assim, quando ela sai, eles não têm proteção diária, mesmo tendo jogadoras altas, entendeu? Então, é difícil. É um Las Vegas Asia, né? Pô, eu nunca ouvi isso. Não tem como, ela é o sistema, é bem parecido com o que o Nuggets faz com o Jokic, chega até as finais, chega e compete, porque joga para o jogador, e quando o jogador joga muito bem, a tendência de fato é vencer, o problema é quando não joga, mas entraremos nisso já, porque o primeiro jogo foi assim, né? Six Mas Player of the Year, você concorda? Eu concordo, mas ela também acho que ela recebeu muitos votos, além do que era possível ali, porque... Proporcional, né? Eu fui dar uma pesquisada pra ver, porque eu tinha a impressão que ela começava vários jogos, porque ela começou muitos jogos. Na reta final. Isso.
Mas parece que para ganhar o de sexta jogadora do ano, ela tem que ter jogado 61 jogos vindo do banco. 61% dos jogos, né? E ela só entrou 17 dos jogos de 42. Então, ela tá aí na estatística que pode ganhar o prêmio de sexta jogadora. Eu daria pra Natisha Hiedeman. Mais uma que foi esnobada lá do Lynx, tadinha. Isso. Rookie of the Year acho que também não teve muita Não tem o que discussão. dizer, né? Paige Beckers aí só pra efeito de comparação. Devia ter ganhado unânime, inclusive. Devia, né? Deram um pontinho nada a ver, mas... Bom, 692 pontos, terceira melhor marca da história para rookies, 194 assistências, também terceira melhor marca da história, 57 roubos de bola. E o último jogo da temporada, ela fez 24 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, fez aquele jogo de 43 pontos, né? E aí, se a gente olha estatisticamente, ela se colocou junto com a Caitlin Clark como as únicas rookies a ficarem no top 3 de pontos, assistências, no mesmo ano de estreia aí, né? Entre as rookies. Mas acho que a gente pode falar de Sonia Citron e Kiki Affin, talvez, porque não tem muito o que dizer de Paige Beckers, né? A Paige teve um ano incrível, assim, é muito gostoso ver ela jogar. É uma jogadora que não força o jogo, né? Ela é orgânica. Pra mim, ela é uma armadora, ela é uma Brianna Stewart na versão armadora, assim. Que usa o bloqueio, consegue... E ela trouxe aquele jogo de mid-range de volta, né? Que tava faltando, assim, Gino Auriemma, né? no nosso ano, assim, na nossa época, na nossa era, tava faltando alguém assim. E ela vem aí com tudo, né? Que pena que teve que levar o time dela nas costas também. O time dela abandonou ela. Mas é isso. Sonia Citron vai ser uma grande jogadora pra mim. Eu acho que ela vai ser uma peça principal, assim, pro Mystics. Porque o Mystics eu acho que vai melhorar muito nos próximos anos. Pelas escolhas que eles têm de draft e tal. Vai melhorar muito. Eu acho que ela vai ser uma peça principal aí pra eles chegarem na final, ganhar outro título. Vai ser uma ótima jogadora. Mas ainda não tá pra Rookie of the Year esse ano. Eu gostaria de ver ela mais com a bola na mão, né? Eu acho que por diversas vezes na temporada o papel dela de criação de jogadas ficou um pouco apagado, porque ela ficava muito aberta, né? No corner, esperando bola, ou enfim, fazer uma segunda ação e não levava muita bola. Então, assim, gostaria de vê-la armando mais essas jogadas primárias. Mas tem Kiki Affin também nesse Mystics. É muito bom acertar duas escolhas no mesmo draft. Que deitam certo, que viram All-Star, inclusive, né? Foram banco, mas foram pro All-Star. Sonia Citron arremessou bola de 3. Esse Mystics tem um futuro Tem tudo pra dar certo. pela frente, né? E a torcida parece também tá bastante engajada, né? Até porque o time da NBA é bem triste, então... Eles têm que depositar todas as esperanças na W agora mesmo. Se eu não me engano, o Mystics tem 5 escolhas de primeiro round, alguma coisa assim, no próximo draft. Pelas trocas que eles fizeram esse ano. Eu posso até dar uma conferida depois, mas por isso que eu falo que deve ter um futuro brilhante, assim, pra franquia. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, de primeiro, são 3. 3. Eles têm a própria pick, que deve ser uma pick aí top 4, no máximo top 5. E tem a pick do Seattle e tem a pick do Liberty. Que projetada, né, 9 e 11, mas, enfim, tudo pode mudar por aqui, né? Coach of the Year, Nathalie Nakase, Golden State Valkyries, time expandindo o playoff, né? Expansão dos playoffs não, da WNBA. Primeira temporada fazendo o que fez com um elenco aí de banco, praticamente, né? Incrível, né? Eu gostei muito de uma entrevista que ela deu, que eles perguntaram o que você acha do prêmio, e ela fala, não devia ser nem coach do ano, devia ser staff do ano, porque tem quem faz o scouting pra mim, tem quem faz a defesa pra mim, tipo, eu só tô lá na frente, sabe? Então, achei muito legal isso da parte dela, e eu acho que isso resume muito a cultura do Valkyries. E, bom, a Free Agency tá vindo aí, né? Tá todo mundo na Free Agency, basicamente. E o Valkyries é um time que tem dinheiro, tem flexibilidade, deve contratar alguém grande. Precisa contratar alguém.
eu manteria a base, né, do grupo, porque dá muito certo, assim, eu jogar com jogadoras que estão dispostas a jogar pelo time, mas traria alguém veterano para dar uma luz ali naquele time. O que você acha da especulação de Sabrina Ionesco? Seria legal. Daria uma mudança na liga bizarra, assim. E ela se sentiria em casa, né? Ela seria a cara da franquia por muitos anos, então seria muito legal. O que E você aí acha? desenvolve também Sonia Citron, né? Já são duas jogadoras que têm um estilo de arremesso de 3 pontos muito bom. E acho que aí, nesse caso, a Sônia ia pra uma posição mais de 2, né? E aí poderia fazer o que ela já faz hoje, não precisaria nem tanto monopolizar as ações de armação. Eu gosto. Assim, secretamente, meu coração gosta disso, mas eu também amo muito a Sabrina no Liberty, então é difícil me dividir. Mas eu acho que, assim, seria se a Sabrina decidir que o tempo dela no Liberty acabou, eu gostaria de vê-la indo pro Valkyries, entendeu? Mas também vou gostar muito se ela decidir ficar com Brianna Stewart. Acho que eu... Os dois ela vai se dar bem, mas eu gostaria de ver ela mudando. Chega, próxima fase, né? MIP continuou na Califórnia, em São Francisco, Veronica Burton. Ela teve um salto muito bom, né, de minutos de estatística. Temporada com Dallas Wings, com Connecticut Sun, ela tinha a média de 2,7 pontos, 1,6 rebotes e 2 assistências. Os números desse ano são 12 pontos de média, 4,4 rebotes e 6 assistências. E aí, bom, passou de reserva da rotação do próprio Valkyries até a armadora titular nesse ano, aumentou 4 vezes a média de pontos, né? E ela ficou até o final da temporada, especialmente com a lesão da Kayla Thornton, se organizando o ataque, sendo a peça central dessa identidade do Valkyries, que arremessava muita bola de 3 e corria a quadra, né? Inclusive, esse era um prêmio que eu achei que era Kayla Thornton que ia ter, né, antes da lesão. Que também, tipo, virou uma jogadora da franquia, sendo uma jogadora que saía do banco ano passado, né, no Liberty. E a Burton assumiu muito bem esse papel. Teve jogos que ela era a jogadora que o Valkyries precisava. E ela assumiu muito bem essa posição, assim. Gostei muito da temporada dela, achei muito merecido, mas também poderia dar para Natisha Hiedeman. Bom, também outra jogadora que evoluiu bastante. Poderia ganhar 2 prêmios aí essa temporada. Bora falar dos times que já foram eliminados, inclusive. Já estamos falando do Valkyries, acho que já até dá pra emendar neles, porque acho que é a grande história da temporada, né? Se tivesse um prêmio de história da temporada, narrativa, com certeza a primeira expansão da W a chegar nos playoffs no seu ano 1 seria uma dessas. E aí tem essa questão da lesão da Kayla Thornton, que foi em julho, para o time conseguir manter a competitividade. No elenco hoje, Nani, com o contrato pra frente, né? Só tem Kate Martin e a Carla Leite. Todo o resto é free agency, inclusive a Veronica Burton e a Kayla Thornton. Mas assim, já é um time, uma franquia que sinalizou que quer segurar essa base, que gostou dessas jogadoras e também quer buscar alguém de impacto. Como que você vê o futuro aí desse time? Quem eles devem manter? Acho que, como eu falei, eu manteria quase todas as jogadoras, assim, principalmente Kayla Thornton. Foi uma jogadora... Eu acho que quando a gente até pergunta, como que o New York ganhou ano passado? Ela foi uma grande jogadora, assim, nas finais pro Liberty. E esse ano tava indo muito bem, então eu manteria ela com certeza, Kate Martin com certeza, porque são jogadoras que estão afim de jogar pro time, sabe? Eu não vejo que são jogadoras que estão afim de stat pad, né, que é aumentar as estatísticas e pensar nelas mesmas. Então, tem que manter, acho que a base para ter um time que joga coletivo. E traria alguém, Sabrina Ionesco, pode ser também. Traria alguém de nome, assim, alguém veterano para ser uma luz ali. Eu acho que a Tiffany Hayes foi isso, né? Ela teve algumas lesões na temporada, mas ela foi isso também pro Valkyries, fez muito bem também esse papel. Mas ano que vem vai precisar de mais alguém. Ano que vem a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Mas é um time que conseguiu implementar a cultura muito rápido, né? E isso ajuda a ser vitorioso também
em um ritmo mais veloz. Falando em cultura, vamos entrar na questão do Atlanta Dream, porque caiu, eu diria, precocemente. Se a gente comparar, especialmente a tabela, né? É um time de melhor seed que caiu para o Fever, de um jeito bastante frustrante, acho que no geral, né? E esperava chegar mais longe, especialmente com o elenco que tinha para a próxima temporada. Apenas a Pau Pau e a TR têm contrato garantido. Essa off-season é um divisor de águas, né, pro Dream, entender as jogadoras mais jovens, Heine Howard, as que já estão numa média de idade como a Alicia Gray, e ver, né, quem eles querem manter, dar esse novo contrato e quem eles querem que saia. O Smesco tem uma cultura dele, é uma cultura de espaçamento, de jogo rápido, que prioriza alguns setores da quadra, bola de 3, bolas perto do garrafão e sempre um roubo também. Mas alguma coisa faltou para esse time na hora do vamos ver, né? Faltou pelo menos nos jogos, aquela pessoa que decidia. A jogadora que botava a bola embaixo do braço e falava, vamos ganhar essa partida aqui agora. Eu acho que, como você disse, tipo, eles têm, né, a Alicia Gray, eles têm a Ryan Howard, que são jogadoras que vão buscar ali a pontuação, a cesta, mas realmente falta uma jogadora pra, sei lá, mexer nas coisas, tipo, alguém que vem do banco, tipo, tem a Nas Hilma, mas alguém que vem muito louca, assim, que muda o ritmo de jogo, né? Mas também elas enfrentaram o Indiana que tá muito bem, né? A gente acho que até vai falar do Indiana uma hora, mas enfrentaram um Indiana que tá muito bem na defesa, uma defesa bem sólida, e não souberam lidar com isso ali no final do jogo. Não sei o que você acha. O Indiana é um time muito coletivo, né? Parece, inclusive, muito o Pacers, a forma como o Pacers jogava com altruísmo. É difícil ver isso acontecer nos dias de hoje, ninguém puxando demais a responsabilidade, cada um muito no seu quadrado, fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito e o jogo inteiro por vários jogos. É de fato impressionante. Mas era um Dream que, enfim, gastou bastante gasolina, a gente pensou que poderia dar pelo menos um pouco mais de dificuldade aí nessa primeira fase. Acho que também é um sintoma de que essa mudança, né? Acho que falei isso na transmissão lá no Gold, que essa mudança de ordem de jogos, né? E fazer e não 2 jogos na melhor seed para depois ir viajar, deu uma bagunçada na galera, né? Isso faz total diferença, né? Jogar, sei lá, dar essas viagens aí, jogar. Mas também, tipo, eu achei que jogar o último jogo em casa seria bom pro time da casa, né? Mas acho que esse ano provou o contrário. Bagunça para uma galerinha, né? O Storm foi um time que foi beneficiado, inclusive, por essa nova regra. Porque vence aquele jogo na Climate Pledge Arena incrível, virando o placar. Chega também, quase vence o Ace, isso aí na última bola. De fato, poderia ser o Storm agora na semifinal. Mas atualmente só a Alexi Brown e a Dominique Malonga têm contrato garantido para 2026. A Alexi Brown que nem jogou. O resto do elenco está em algum tipo de free agents. A NECA, a Skyler e a Ezzy são irrestritas, as outras são restritas. Já é um time mais veterano, né, Nani? Mas que tem a Malunga como uma peça jovem. E aí também precisa entender um pouco de para onde vai. Se faz um rebuild de verdade, se continua mesclando as duas faixas etárias, ou se vai de fato para um rebuild inteiro. Tem algumas coisas para resolver. Inclusive demitiu a Noelle Quinn e demitiu todo o staff do Seattle Storm. Acho que até de maneira, não sei se precipitada no sentido de não deveria ter feito isso, mas acho que não deu tempo dela se mostrar, se provar, também não deu um elenco para ela que poderia chegar a muitos lugares. Você demitiu a Noelle Quinn porque ela caiu para A'ja Wilson, que é MVP. Até que ponto isso é vergonhoso ou um fracasso na temporada, né? É que também várias coisas, assim, do Storm levanta dúvidas pra gente, assim. Teve a saída primeiro da Jill Lloyd, né? Jill Lloyd vai, sai, fala que tá tendo bullying, fala que não tá um clima muito legal, aí tem a investigação, eles chamam uma empresa para investigar, a empresa não acha nada, não achou nada, aí
vai a Alicia Clark, o sonho dela era voltar pro Storm. Ela volta pro Storm, ela sai do Storm e fala que o clima do vestiário não tava legal o clima da franquia. Aí a Lee Yeru, né, a chinesa tava lá, pediu pra sair no meio da temporada. Aí várias coisas vão levantando dúvidas na gente que tá de fora e que a gente nunca vai saber, talvez, mas o que estava acontecendo por dentro dos panos, né? Que a gente não sabe. E eu acho que refletia muito na forma que o time jogava na quadra, né? Um time que, apesar de não ser um time que era, nossa, vai vencer a WNBA, vai ganhar, mas era um time que podia ter chegado muito mais longe do que chegou, principalmente na temporada regular, que era uma das primeiras vezes em anos que o Storm estava lutando por uma vaga nos playoffs, quase não conseguiu. Então, eu acho que isso também pesou para Noel ser demitida, né? Tinha 4 jogos pra se classificar e perde 2 seguidos em casa. Sim. Muito nervoso. Aí consegue ganhar o jogo, se classifica, tira, inclusive, o último fio de esperança do Sparks, que vinha ganhando tudo pra tentar se classificar. É. Mas bom, vamos esperar as cenas dos próximos episódios. Isso. É uma novela, dá pra fazer um episódio só no Storm e vai todo mundo ficar chocado, assim, porque as coisas que eu acho do Storm absurdas. São absurdas. E assim, se você olha pro Valkyries, por mais que muita gente esteja na free agents, você imagina que seja um time que queira manter muitas jogadoras, né? Uhum. Do Storm você não tem muita noção, especialmente com a saída do técnico. Quem vai entrar, que vai montar o elenco, vai entender qual é o rumo a seguir. Então, acho que as coisas estão muito abertas por lá. Tudo que a gente falar aqui vai ser uma grande especulação, né? Acho que a mesma coisa tá no Liberty, né, de certa maneira. Como que você vê a enrascada em que o New York Liberty se meteu essa temporada? Olha, o Liberty teve problemas com lesões, isso aí eu não vou tirar delas, mas eu achei que nos playoffs a Sandy, e ela já é conhecida por somente jogar as estrelas, né? É uma coisa que eu já ouvi de jogadoras, inclusive, dizendo que a Sandy só joga as estrelas, ela dá preferência para as estrelas, e nessa volta dos playoffs ela estava lidando com jogadoras que tiveram lesões na temporada, e as jogadoras jogando 40 minutos. Uma delas, a Breanna Stewart, né? Que acabou se machucando naquele jogo e estava jogando com uma joelheira elétrica para conseguir jogar. E ainda assim foi a única jogadora que pontuou, né? Eu achei que ela podia ter usado muito mais o banco. Achei que ela podia. Porque na temporada ela usou o banco, ela teve que usar, sabe? Mas aí chegou ali na reta final, ela já não a Marina confiava mais. Johannes virou uma múmia lá, né? Emma Messman jogando 13 minutos com a Breanna Stewart machucada. Então, a Sandy podia ter trocado um pouco essa cultura de jogar as estrelas e jogado um pouco. Mas me lembra muito do antigo treinador do Knicks, né? Que só jogava o pessoal, os starters, 40 minutos. Tava nem aí. É um mal de Nova York? Será que é uma regra, uma lei? É um mal de Nova York. Assim, a Sandy Brondello, ela fez carreira tendo uma super estrela, né? E meio que usando esse modus operandi. Mas eu acho que a W de hoje não permite mais tanto você fazer isso. E mais do que isso, né? Uma coisa é você ter, sei lá, Sabrina Ionesco. Não tô diminuindo a Sabrina Ionesco. Outra coisa é você ter Diana Taurasi no auge. A Sabrina Ionesco na pós-temporada, inclusive na passada em que ganhou o título, não performou bem. Ela deveria ter entregado um pouco mais. As outras jogadoras e as outras estrelas acabaram ajudando e tinha um elenco de apoio também, como você mencionou. Betnijah Laney, que saiu e foi muito importante, que não estava esse ano. E aí perdeu um pouco da potência do coletivo, né? Mas, bom, só Niara Sabali e a Fibbit têm um contrato garantido para 2026. Todo o resto do núcleo é free agent. Breanna Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionesco, Natasha Cloud. Tem uma escolha de terceira rodada no draft, então precisa trabalhar muito bem na off-season com assinatura de contrato e novas contratações. Bom, eu não sei o que você achou da experiência Emma Messman no Liberty. Te agradou? Não por ela, assim. Eu tava até conversando com a Tainá, que joga comigo, que parece até que ela não é boa, né? Quem pega esse final de temporada pra agora, não acha que ela não é a jogadora que ela é, que a gente vê ela jogar na Europa, que a gente já viu ela jogar, e achei que foi mal utilizada,
e achei que seria mais utilizada no Lynx. Então, quando a Cheryl Reeve fala que ela fez uma péssima escolha indo pro Liberty, eu concordo. Pois é, menina, deve estar pensando isso até agora. Mas realmente, não conseguiu jogar. Não conseguiu mostrar seu jogo. E assim, no sistema, ela jogava mal, para além disso, né? Não estava arremessando bem, porque de fato não tinha muito a ver com ela. E aí, essa é a questão. Acho que a primeira. Sabe, a própria Brianna Stewart falou que volta, né? Disse I'm Isso. coming back. A Sabrina fez uma careta. Vamos ver o que vão oferecer. E John Cole Jones na última partida foi bastante criticada, né? Ela não arremessou bem, né? E ela perdeu um pouco a compostura em alguns momentos, né? Ficou bastante irritada, se desconcentrou da partida com irritação à arbitragem, algumas faltas, e aí se perdeu nesse jogo, né? Ah, a Sabrina, a gente já conversou, né, que não sabe. A John Cole Jones, né, você tava falando que não foi tão bem no último jogo. Cara, a gente sabia. Olhando os últimos jogos do Phoenix e do Liberty, a gente sabia que ia ser um jogo físico, né? Eu acho que pra ela foi difícil lidar com essa fisicalidade do Phoenix. Às vezes a arbitragem perdia a mão do jogo, né? Tinha muito contato ali, eles não davam nada. Então, mas aquele jogo não mostra quem é John Cole Jones de verdade. Acho que quem acompanha mais conhece a jogadora que ela é. E tem que ver se ela vai ficar no Liberty ano que vem. Vai ser interessante. Assina aí pra ser uma franchise player do Portland Blazers, vai saber. Pode ser também. Bom cenário. Alguém vai pra lá. Bom, vamos falar dos jogos, dos confrontos de semifinal, porque, bom, esses foram os times que caíram em partidas aí de melhor de 3, e agora as séries viram melhor de 5 nas semifinais. Depois finais, primeira vez aí na história da W em que serão melhor de 7. Mas tivemos os primeiros jogos na tarde e noite de ontem, e começou já com um upset, né? No mesmo dia que a AJ Wilson foi celebrada como a primeira MVP aí, 4 vezes MVP da história, ela teve uma das suas piores atuações em playoffs e recentes, e ficou bastante marcado o jogo, acho, pela defesa do Indiana em todo mundo por lá. Ela terminou com 16 pontos, 13 rebotes e 4 tocos, mas só 27% de aproveitamento nos arremessos. A Alaya Boston e a Natasha Howard ganharam esse duelo no garrafão, foi 50-38 em pontos por lá, dessa defesa do Fever. Muitos roubos de bola, foram 7, com aces do outro lado, que só conseguiu dar 12 assistências, né? Segunda pior marca do ano do time. É um time que tem ao menos 15 assistências, né? E quando passam menos de 15 vezes a bola para a cesta, estão 0 de 7 na temporada. É uma estatística importante, né? Esse time é melhor, é claramente melhor quando joga mais coletivo, né? Exatamente. Eu vi até primeiro um comentário falando que a Asia tava com a mão doendo de tanto levar os troféus daquele dia, de defensora do ano, MVP, e acabou ficando com dor na mão, não conseguiu jogar. O pessoal pesa a mão, pô. Mas acho que a defesa do Fever encaixa muito bem, né? É uma coisa até a ser estudada, assim, como eles encaixaram bem essa defesa, mesmo tendo tanta gente fora. Mas vai muito bem no garrafão, conseguiu parar a Asia, parar assim, porque 16 pontos é muito ainda, né? Mas se ela faz 16, eles acabam perdendo. E o Aces, eu acho que quando eles perderam a Kelsey Plum, eles perderam uma jogadora que cria, né? Porque trouxe a Jill Lloyd, e a Jill Lloyd acabou fazendo o mesmo papel da Jack Young, que é ficar para arremessar. Bolas de sobra, às vezes não criam o próprio arremesso. Acho que falta um pouco de uma playmaker ali, porque a Chelsea Gray, ela consegue criar, mas geralmente é pro próprio arremesso. Então eu acho que falta um pouco disso, de uma jogadora a mais que possa criar. Porque muitas vezes ontem no jogo eu via que a Dana Evans conseguia jogar o X1, mas todo mundo tirava os passes. Então acho que foi uma estratégia assim do Fever que foi muito bem, acho que fez toda a diferença ontem.
Dana Evans terminou a partida com 14 pontos. Jack Young foi a cestinha com 19. Naquele final ela só marcou 6, né? Joe Lloyd zerada até o último quarto. Uma situação de Emma Massimo, né? Não parecendo a jogadora que ela é. Já faz um tempo, acho que essa temporada inteira. No final ainda teve altos aí, mas o baixo voltou e voltou firme, né? Porque quando você tira a Kelsey Plum, como você mencionou, você está tirando muita profundidade em diversos aspectos da partida, né? E uma energia também, porque a Kelsey Plum é virada no Jiraiya. Ela é ligada nos 220 e tá sempre muito pronta para vencer. Ela é o tipo de jogadora que tenta até o último momento e cria muito bem para as outras jogadoras. Como você falou, só tem Chelsea Gray. Chelsea Gray também não consegue jogar 40 minutos mais. E aí, quando o Chelsea Gray sai, um Deus nos acuda e vamos brincar de X1, né? Pra ver quem consegue fazer alguma coisa. Enfim. Também com a Kelsey, eu sentia que ela tinha mais. Ela tocava mais o garrafão, né? Isso causa um desequilíbrio na defesa. Mas eu sinto que a Jack Young e a Jill Lloyd, elas realmente não chegam nessa profundidade que a Kelsey conseguia chegar. E muito por causa também do sistema, né? Eu acho que você falou ontem no jogo, eu concordo muito, que ela tem que vir com outro sistema, porque esse sistema já tá muito bem marcado, já faz anos que ela joga com o mesmo sistema, e então a Beck vai ter que inovar aí, pro próximo jogo, inclusive. Pois é, bom, esse sexto lugar aí do Fever já mostrou que dá uma enganada, né? Por mais que não esteja completo, é um time que veio muito forte e muito coeso. É time que se preparou, parece que tá preparado para fazer ajuste, né? Tem times muito bons, assim, historicamente bons em todas as ligas de basquete, que você olha e você fala, esse time é imbatível. Mas ele não é capaz de fazer ajuste, ele só joga de um jeito. E aí, se os times entendem esse jeito e criam alternativas, o time empaca. Aconteceu isso com diversos e me parece o que está acontecendo com esses. O lado bom, a Becky Hammon é a técnica. Por mais que seja esse o sistema que ela prioriza, ela ainda é a Becky Hammon. A gente não pode duvidar de tudo que ela é capaz de fazer para colocar esses Aces na final. Mas, bom, me pergunto também onde estaria esse Fever se tivesse completo, né? Se tivesse com todas as suas jogadoras, se tivesse com o Caitlin Clark em boa fase, arremessando bem. Mas é isso, acho que a AJ Wilson não pode carregar sozinha. A tendência, inclusive, é que ela reaja. Não imagino que ela vá ter um segundo jogo ruim em arremessos dessa forma. Difícil ver 2 noites seguidas ruins de AJ Wilson. Mas a chave principal é o suporte coletivo. É como esse time joga junto. As reservas precisam entrar e contribuir de alguma maneira. Como você falou, a Kelsey Plum, ela é muito agressiva até a cesta, né? Ela vai o tempo inteiro na bandeja. O tempo inteiro ela tá atacando a cesta. Isso não significa que ela vai arremessar. Às vezes ela abre espaço para 3 jogadoras do perímetro, até que consegue escolher para quem ela quer fazer o passe. E falta demais isso no Aces, que na noite anterior, ontem, quando a gente estava fazendo o jogo, assistindo, dava para ver que o Fever optou por fechar o garrafão e o Aces chutou pouco para 3, né? A porcentagem. Não conseguiu matar muita bola. Até melhorou no final, mas estava na primeira metade com 13% dos arremessos. E aí a armadilha perfeita de um time que não reage. Então precisa gerar mais assistências, movimentar mais essa bola, dar esse suporte para AJ Wilson. E Indiana Fever é continuar com essa defesa física, né? Eu me surpreendi, inclusive, como a Natasha Howard entrou bem e até jogou um pouco mais que ela é a Boston. Diversos momentos a Stephanie White deixava as duas em quadra, né? Ajustes interessantes desse começo de série, né? Sim, e necessários, principalmente para o time do Aces, né? Foi legal ver que ela teve essa mudança. E também é legal ver, mas também não tanto, que a Damiris também encaixaria muito bem nesse jogo. Pena que aí ela teve a concussão, né, no treino, tá fora de alguns jogos, a gente não sabe quantos, mas eu fico olhando e pensando, cara, a Damiris ia encaixar muito bem nesse jogo. Então a gente espera aí que ela fique bem. E é isso, por enquanto a gente fica sonhando. Mandou um zap pra ela aí pra sondar a volta. Mas parece que ela joga em casa, né? Ela não viajou pra Las Vegas, então eu imagino que jogo 3 tenhamos
Damiris em quadra e vai ser legal demais de assistir. Lynx e Mercury, Nani. Enrolado o jogo, né? Nossa, por um momento achei que o Phoenix estava no jogo que ia ganhar, mas o Lynx, elas são muito calmas, né? Eu gosto muito de vê-las jogarem, né? Elas são um grupo que, pelo que elas passaram ano passado, elas têm muito em mente o que elas querem fazer esse ano. E então foi um jogo muito bom assim de assistir. O Lynx, eu acho que ganhou quem arremessa mais de 3. Eu acho que falta isso no Phoenix. E isso conta muito depois, quando vai ver a eficiência do time. Porque o Phoenix pode fazer o jogo que quiser dentro do garrafão. Se o Lynx fizer mais bolas de 3, elas vão ganhar de qualquer jeito, sabe? Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto de bola de 3. Mas eu acho que ganhou quem chuta mais de 3. E assim, enquanto o garrafão do Lynx estava aberto, não tinha entendido ainda como parar o Phoenix, o jogo estava muito na mão delas, né? Porque era justamente o que precisava acontecer. O primeiro tempo o Phoenix lidera por 47-40, a Alyssa Thomas 16 pontos, a Sabally jogando muito bem no começo, foram 42 dos 47 no garrafão, é muita coisa. Não é nem normal, né? E aí, no intervalo, a gente até conversou lá em live, Cheryl Reeve vai fazer alguma coisa. Ela precisa fechar esse garrafão de alguma maneira. E aí, inclusive, ela falou que ela pediu ideia. Ela não deu bronca no pessoal. Ela falou, o que a gente pode fazer? E disse que a Courtney Williams, lá na hora, assumiu a liderança, sugeriu algumas mudanças defensivas, trouxe energia fora o baile que ela deu, né? E a Alyssa Thomas e a Sabally somaram 2 pontos cada no segundo tempo. Uhum. E isso daí, né? Trazer energia e realmente ajustar a defesa. O Lynx fez mais de 20 pontos aí depois do intervalo. O Phoenix caiu para 25% de aproveitamento no segundo tempo. E a Courtney Williams, 23 pontos, 8 rebotes, 7 assistências e 5 roubos de bola. Queria destacar também o jogo da Kayla McBride. Muito agressiva, indo para a cesta. 21 pontos para ela, 4 de 9 nos 3 pontos. E na ficha Collier, né? 18 pontos e 9 rebotes. Jogaço. Que eu acho que deu muito a letra de também como para o Phoenix. Se você conseguir fechar o garrafão, as opções são bem limitadas por ali, né? São, porque elas. Falta no Phoenix uma arremessadora de 3 nata, assim. Tipo, elas têm a Monique, a McCanny, às vezes a Whitcomb quando ela entra, mas ela é uma armadora que vem driblando, né? Então não tem muito essa bolinha parada. Mas precisa de uma jogadora que fica parada para arremessar às vezes, que é o que a gente fala que tem demais no Aces, por exemplo. Falta no Phoenix. E aí, quando o Lynx consegue parar a Alyssa Thomas ali dentro do garrafão, tudo muda, assim, porque o Phoenix joga em volta dela. Mesmo a Satu Sabally tentando forçar o jogo e tal, não consegue. Então, é legal saber que a Cheryl pediu a sugestão da equipe, assim, isso só mostra o quanto o Lynx é uma equipe muito unida, né? E se respeita, consegue, sei lá. E acho que mais que isso, né? Respeita a individualidade de cada uma, confia. Até porque a Courtney Williams não tinha tido um jogo bom na série anterior contra o Valkyries e vem e puxa esse protagonismo pra si. Fala, não, hoje eu vou resolver, pode deixar. Mas acho que lições para os dois times, né? Primeiro, para o Lynx proteger o garrafão desde o início, né? Não esperar o intervalo para ajustar. A Klundikova, inclusive, entrou bem, né? Junto lá com a Ana Fissa para fazer essa defesa de garrafão. Eu gosto disso na Cheryl Reeve. Ela usa o banco. Se ela precisar deixar 20 minutos de Klundikova e sentar uma jogadora importante, ela vai fazer. É o melhor pro time, né? O Williams jogando muito bem, óbvio, mas McBride e Collier puxando pontuação, mais de 15 pontos numa porcentagem legal de arremessos e tentar de alguma forma ser superior fisicamente ao time do Mercury, porque é um time que vence na exaustão, né? É um time que não cansa nunca. E aí o Mercury, bom, quando é neutralizado no garrafão vai ter que precisar de uma saída.
para vencer, eu acho que precisa vencer a batalha no garrafão. Pode não ser um recurso tão expressivo como é esse 42 pontos em 47 no primeiro tempo. Mas ainda assim precisam ter uma espécie de jogo por lá e aumentar a marcação na Courtney Williams, né? Quem vai fazer essa marcação, se é a Kahleah Copper, se é outra jogadora, eu não sei. Mas ela não pode ficar tão livre para fazer as bolas como ela ficou, né? Assim, uma das coisas que eu gostei no jogo do Lynx e do Phoenix, que eu não vi no Liberty, era que o Liberty usava muito bloqueio entre as laterais ou entre a Brianna Stewart e a Sabrina Ionesco, por exemplo. Então, colocava sempre a Alyssa Thomas, que é uma jogadora que defende ali de 1 a 5, se ela quiser, numa defesa de bloqueio. E às vezes deixava Natasha Mack fora da defesa de bloqueio, porque ela estava defendendo a Jonquel Jones, e a Jonquel Jones não fazia o bloqueio na bola. E nesse jogo do Lynx, colocaram mais Natasha Mack para defender esse bloqueio, colocaram mais Diona Bonner para às vezes defender esse bloqueio, ficar em xeque ali. E eu acho que isso também faz a diferença para criar o espaço para Courtney Williams, mas também criar o espaço para a Ana Fischer Collier poder abrir e ter esse espaço para jogar de frente contra as pivôs. Então achei legal de ver isso, e acho que o Phoenix vai ter que ajustar essa defesa de bloqueio também. Bom, essa série eu projeto 5 jogos, eu acho que vai ser muito dura. Se o time do Mercury conseguir encontrar essa solução, né? E a outra também, se o Aces encontrar o caminho, vai ser complicado. Mas já que você está aqui, você vai ter que falar quanto vai ser cada série. Olha, eu vou ser ousada. Eu acho que o Fever vai ganhar 4-1. Não, 4-1 não tem como. Tem como 4-1? Não. 3-1. 3-1, confundi com a série de 7. 3-1. Vence o próximo e aí perde os 2 em Indiana. O Aces vence o próximo, perde os 2 em Indiana. Por quê? Porque eu falei que o Fever ia ser campeão desde o começo da temporada. Então, vale lembrar disso. Então, não pode perder eu ainda tô com o Fever. Mas não tenho clube. Então o pessoal vai falar que sou clubista. Mas eu sempre gostei, assim, da treinadora do Fever e do fato que ela é super defensiva, ela presta muita atenção na defesa. Ela tinha o Connecticut Sun, que eram as Bad Girls, né? E esse ano com o Fever também. Então acho que o Fever ganha. E acho que o Lynx ganha 3-2. O Lynx? Também acho que o Lynx passa. O Lynx tá com um caminho legal pra final, né? Só fazer bonitinho. Perfeito, né? Em considerações finais? Não, mas eu quero saber você. O que você acha? Eu tentando escapar. Eu acho real, assim, que esse Fever tem chance de chegar. E eu acho que seria mais legal ainda elas vencerem, porque o próprio Pacers não conseguiu, né? E chegou muito quase. É uma cidade muito apaixonada. Indiana tem uma cultura de basquete universitário muito forte. Talvez seja uma das cidades aí, top 5, assim, nos Estados Unidos, que mais gosta de basquete. E não chegava a lugar nenhum, nem com o time masculino, nem com o time feminino, há um tempo aí, sei lá, 10 anos. Tempo de Tamika Catchings e tempo de Paul George, que chegou à final de conferência, né? E aí a galera tá muito animada. Eu gosto de como a cidade abraçou. É óbvio que tem um idiota ou outro que faz coisa errada, mas isso não é o resumo da torcida do Fever. E mais do que isso, é muito legal quando você vê que o time tá coeso, assim, e vai durar muito tempo, né? As jogadoras são muito jovens, não tá nem na força total. É uma loucura pensar que Caitlin Clark não tá jogando e a gente tá falando que o Fever vai passar o Aces por 3-1, sem muito sofrimento. Então, É o C. Mitchell. eu colocaria 3-2, tá? Só pra dar uma moralzinha pra AJ Wilson, senão será criticado. Esse MVP será criticado. E do outro lado, eu falei que ia ser 5 jogos, então vou por 3-2 também pro Lynx, mas eu acho que assim, se o Mercury não resolver o garrafão, vai ser 3-0. Se não vier com uma nova proposta, vai ser 3-0.
Acho que Uhum. do outro lado, a AJ Wilson consegue ter uma boa noite sem mudar nada e vencer. Desse lado não dá. Não tem o que fazer. A Alicia Thomas não vai por 35 pontos. Não é o jogo dela, né? Vai passar bastante a bola e tudo mais. Mas enfim. Aí eu vou assim, 3-2 e 3-2. Beleza. Fechou? Nani, muito obrigada. Passe suas redes sociais. De vez em quando você tá lá no Gold também. Então conte pro pessoal aí onde te encontrar. Instagram, todas as minhas redes sociais, é Nani08 com 2 As e Y, Nani08. Por que 2 As? Porque não dava pra colocar só um A, e eu tive que colocar 2, porque alguém já tinha um A só. Vou Então, o deixar aqui pessoal nos comentários. Nani08. É isso, eu produzo um conteúdo da W, mostro minha rotina. Vai lá. Fechou, então. Muito obrigada por mais uma participação. E quando Obrigada. chegar nas finais, você volta, que a gente vai fazer o nosso tirateima e também palpitar as finais, fechou? Beleza. Beijos, pessoal. Até Obrigada. semana que vem. Vocês sabem, né? Até um dia. Não vou prometer nada hoje. Beijos.